Senhor Jesus, irmãos. Amém. Felizes com Jesus? Amém. Glória. Amém. Jesus é maravilhoso, né? Que a gente vai ler bastante a Bíblia hoje, irmão. Quem não tem costume de ler a Bíblia, se prepara aí para ler a Bíblia, viu? Amém? Amém? Eu também confesso a vocês que eu estava um pouquinho enferrujado, faz muito tempo, né? Quando eu estava na missão, toda terça-feira nós tínhamos culto de ensino, né? E depois que eu me desliguei do Belém, eu fiquei somente ministrando nas igrejas dos amigos meus que me convidavam. Eu ia ministrar e a gente ia, tínhamos palestras, encontro de casais, né? Então só ministrando. E aí depois eu, com alguns irmãos que hoje estão lá em Cotia, eles queriam, né, não queriam mais fazer parte do Belém. Eles falaram, pastor Israel, vamos abrir uma congregação, né? E nós, ali juntos, abrimos uma congregação. E nós ficamos ali um tempo e ali a gente podemos ali estudar bastante, falar bastante da palavra do Senhor. Mas como eu trabalhava e nesse período que nós abrimos a congregação, eu peguei uma promoção na empresa. Fui ser supervisor de vendas. Então eu comecei a viajar muito. Eu viajava muito. Então não estava dando para conciliar a igreja e o trabalho. Então, e as pessoas que abraçaram a causa comigo na época que nós abrimos a igreja, eles acabaram de, entre aspas, de alguma maneira, de alguma forma, me abandonando. Então não dava para eu carregar a pedra sozinho. Porque quando não dá para você carregar a pedra, você tem que fazer, você tem que soltar a pedra, não dá mais para carregar, né? Aí eu, com muito carinho, com muita dor no coração também, chamei eles em particular e falei, olha, por causa do meu trabalho, né, por causa de algumas coisas, então nós vamos, aqui eu tenho que estar ligando para os irmãos que se comprometerem em me ajudar, né, para poder pagar aluguel, eu tenho que estar todo mês ligando, falando, conversando, pedindo, cobrando. Eu falei, isso não é do meu feitio, porque, poxa vida, eu trabalho, 22 anos de empresa, né, 22 anos de empresa, trabalhando, chegando tarde, você tem que preparar um ensino, preparar uma palavra para poder, e quando você chega na hora, você não vê a gratidão dos irmãos, aí você quer recuar um pouquinho, mas amém. Aí passou tempo, aí por causa do meu trabalho, da minha promoção, acabamos se desligando, e agora, desde outubro, 22 anos de empresa, desde outubro, em outubro a empresa me demitiu. Em outubro, mas só que aí eu não falei nada para ninguém, eu não queria falar nada para ninguém, eu fiquei no anonimato, quietinho, né? Mas aí eu comecei a ir nos cultos. E quando eu comecei a ir nesses cultos, Deus começava a usar as pessoas que eu não tinha visto, alguns irmãos falando que Deus tinha um projeto na minha vida e uma obra pastoral. Mas eu falei, Senhor, eu acabei de fechar uma congregação, mas onde será? E uma certa vez, um pastor que já dormiu no Senhor, ele chama Clodoaldo, ele já dormiu no Senhor, ele chegou e me falou para mim, falou, Deus tem uma obra com você, na igreja é escrito Assembleia de Deus. Ele só não falou ministério, é Assembleia de Deus. Ele tem um negócio com você, nessa igreja é a Assembleia de Deus. Eu falei, puxa vida, Assembleia de Deus. Ele falou, mas Deus tem um negócio com você, nessa igreja é Assembleia de Deus. E ele apontava aqui para cima, assim, aí falava, por essa região. Glória a Deus. Aí a empresa me manda embora, aí a minha irmã começa a me convidar para vir para aqui. Aí eu venho a primeira vez, bebi a água, gostei. Aí eu comecei a convidar algumas pessoas para poderem estar aqui. E eles falaram, não, pastor Israel, já que você vai para lá, eu vou lá conhecer. Aí hoje nós estamos aqui. E hoje eu estou aqui para passar um pouco da minha experiência para vocês. E quero juntamente com vocês, irmão, em nome de Jesus, nunca vamos viver o achismo. Vamos viver a palavra de Deus. Contra a palavra de Deus, irmão, não tem argumento, irmão. A palavra de Deus fala, se ensina ou não, o que passa disso é o que? Providência? Então, nós não temos que, não, irmão, mas eu vou, irmão, pode deixar que eu vou. Aí o irmão pega e não vem. Aí o outro irmão que chega e fala assim, não, irmão, não vai dar para mim não, mas se der eu apareço lá. Aí aquele que fala que vem, não vem. E aquele que fala que não vem, que se desce, ele está aqui. Então
negligenciou a palavra de Deus foi aquele que falou que viria. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o que eu quero juntamente com os irmãos nessa noite, eu nunca, irmãos, na história da Bíblia, um ser que está completamente, como é que eu posso dizer, ofendido, mal interpretado, né? Até mesmo, como é que a gente pode se dizer, blasfemado, né? Ele está sendo ignorado dentro das nossas igrejas. Que ser é esse? Que ser é esse? Não, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é o quê? O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Então, eu nunca vi na história da Bíblia esta pessoa, Espírito Santo, nesses últimos tempos, ele ser tão esquecido dentro das igrejas. Se nós vamos aprender aqui hoje, no decorrer dessa sexta-feira, se não der para terminar hoje, essa reflexão que eu quero juntamente com os irmãos, nós vamos no decorrer da sexta-feira, nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Que se nós pegarmos na palavra de Deus, desde a criação do mundo, o Espírito Santo de Deus vem agindo e vem fazendo. Se nós pegarmos na Bíblia, lá em Gênesis, leia em Gênesis 1:2. Gênesis 1:2. O irmão aí pega para nós, Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha aí, o Espírito Santo de Deus, já lá na criação, ele já pairava sobre a face das águas. Eu fico imaginando o Espírito Santo de Deus como se fosse hoje uma galinha protegendo os seus, né? Naquela época, né? Protegendo, né? Porque a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus que dá vida às plantas, à água, ao ser, à formiga. O Espírito Santo de Deus, ele é que dá vida. Se nós pegarmos aqui, o que significa, irmãos? Pneumatologia. Acho que é Dá alguma coisa a entender que é do pulmão, né? Que fala sobre pulmão, pneumatologia, né? Pulmão, ar, fôlego, né? Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. Então hoje aqui nós vamos entender. Aqui, nós vamos entender aqui. Deixa eu pegar aqui essa referência aqui para os irmãos terem uma base do que nós vamos nessa noite estudarmos e aprender, porque é um culto de ensino, irmãos. Na mesma forma que eu vou estar ensinando os irmãos, eu vou estar aprendendo juntamente com os irmãos. A natureza do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, atributos pessoais do Espírito Santo de Deus, a deidade do Espírito Santo de Deus. Quem sabe o que significa deidade? Vem de Deus, vem da palavra Deus. Vem da palavra Deus, isso. É a fonte de tudo aquilo que é divino. Deidade é a fonte daquilo que tudo que é divino. É a fonte, irmão. É a fonte. Atributos divinos do Espírito Santo. Os nomes divinos dados ao Espírito Santo. Os símbolos aplicados ao Espírito Santo. Operação do Espírito Santo no Velho Testamento. Nós vamos, se der para nós chegarmos lá hoje, nós vamos chegar. Operação do Espírito Santo no Novo Testamento. Operação do Espírito Santo no crente, operação do Espírito Santo no crente, né? Operação do Espírito Santo no Novo Testamento, operação do Espírito Santo de Deus na igreja, o batismo do Espírito Santo,
dons do Espírito Santo. Aqui, nessa parte aqui, eu estava dando ali, daí eu comecei a dar uma pesquisada lá em Gálatas. Aqui fala os frutos do Espírito Santo. Mas só que quando eu peguei lá em Gálatas 5,17, aqui o escritor, eu creio que ele deu uma garfo. Porque aqui fala os frutos do Espírito Santo. Se nós pegarmos lá em Gálatas 5,17, quando fala dos frutos, lá não fala dos frutos do Espírito Santo, lá fala o fruto do Espírito Santo. Então o fruto é um, não é os frutos. Então o fruto ele tem que implantar na nossa vida as qualidades. Mas aí lá na frente nós vamos pegar a qualidade desse fruto do Espírito Santo. Não é os frutos, o fruto que é o Espírito Santo, se está em nossa vida, que ele é uma pessoa. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Muitos acham que o Espírito Santo ele é uma força magnética. Quer ver, ó, quer ver aqui, ó? Nós vamos chegar aqui. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Ó, existem várias interpretações distorcidas atribuídas ao Espírito Santo. Para alguns, ele é visto como uma energia divina de Deus, que concede poder a cada manifestação. Olha, para alguns, o Espírito Santo ele é uma força divina. Para outros, ele é uma força elétrica. Para algumas pessoas, o Espírito Santo é um ser. Não, mas o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele não é uma força magnética. O Espírito Santo de Deus, ele não é uma força, como se fosse essa lâmpada. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ele tem sentimento, ele tem emoção, ele chora, ele ensina. Nós vamos aprender aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Existem várias interpretações distorcidas atribuídas ao Espírito Santo de Deus. Para alguns ele é visto como uma energia divina de Deus, que concede poder a cada manifestação. A Bíblia islâmica se refere a Jesus como o Espírito de Deus. E aos eruditos muçulmanos vem o anjo Gabriel como Espírito Santo de Deus. Os judeus acreditam que o Espírito Santo de Deus é outro nome para a atividade de Deus na terra e consideram uma emanação de Deus, ou simples presença ou poder de Deus. Para outros, ele simplesmente não existe, ou é apenas uma força psíquica ou força ativa da tal qual uma corrente elétrica. Embora o estudo do Espírito Santo de Deus seja especialmente importante, nossa compreensão é em geral mais incompleta e confusa neste ponto, que na maioria das outras doutrinas, um dos motivos para isso é que temos na Bíblia menos revelações explícitas acerca do Espírito Santo de Deus, acerca do Espírito Santo, do que encontramos acerca do Pai e do Filho. Em parte, talvez isso se deva ao fato de que uma grande fatia do ministério do Espírito Santo consiste em proclamar e glorificar o Filho. É por isso, em parte, talvez isso se deva ao fato de que uma grande fatia do ministério do Espírito Santo consiste em proclamar e glorificar o Filho. Então, irmão, abre aí para mim alguém aí no Evangelho de João 16,14. Acho que vai falar, ele me glorificará, né?
Ele me Ele glorificará. glorificará porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. É isso? Isso mesmo, ó. Então ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou há de anunciar. Tá vendo? Ó? Ele que anunciou. Quem que ele anunciou? Ele que estava lá quando o anjo falou para Maria, através do Espírito Santo de Deus, que ela conceberia. Então, antes de Maria conceder Jesus, o Espírito Santo de Deus estava lá. Quando foi para ela ser gerada, o Espírito Santo de Deus quem gerou. Quando foi para ela ganhar, quem estava com ela lá? O Espírito Santo de Deus. E nós vamos pegar aqui na Bíblia também, que o Espírito Santo de Deus é quem dava sabedoria para Jesus. Glória a Deus. Olha, irmãos, e nós rejeitamos tanto o Espírito Santo de Deus dentro da igreja, nós falamos tão pouco do Espírito Santo de Deus dentro da igreja, para você ver, se o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, será que ele não se entristece? Se nós olharmos na história, é o Espírito Santo de Deus que está preparando a noiva do Cordeiro neste momento, e é Ele que vai levar a noiva do Cordeiro para Ele. Ô, glória! É Ele, irmão. E nós, olha, Deus está aqui. Olha, Deus vai mandar um anjo aqui nessa hora, irmão. Se Deus enviar um anjo aqui, de verdade, as colunas dessa igreja aqui, acho que se abala isso aqui, acaba, nós somos esturricados, irmãos. O Espírito Santo de Deus é que nos ensina, Ele que nos capacita, é Ele que nos orienta, é Ele que nos faz lembrar. Nós vamos ver aqui. Então, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, né? Se nós olharmos também no grego, se não me sai da memória, Raash significa santo, né? Raash significa santo, tá? Fala do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é uma das pessoas da Trindade divina, sendo constituído da mesma essência da divindade e plenitude de Deus. Como Deus e Pai, é Deus e Filho. Como Deus, o Espírito Santo de Deus é uma das pessoas da Trindade divina, sendo constituído da mesma essência da divindade e plenitude de Deus. Como Deus, o Pai, e Deus, o Filho. Como Deus e o Pai, e Deus, o Filho. A palavra Espírito Santo tem sua origem no hebraico, Rash, que eu tinha dito, né? Ou no grego, significa pneuma, da onde vem a palavra pneumatologia. Então, pneuma, no grego, de onde a palavra pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. O Pai e o Filho são termos que indicam relacionamento. Da mesma forma, o Espírito Santo é assim, chamado pela sua natureza e pela sua operação como a causa da redenção e santificação do homem. Ele é referido já na criação do mundo, no segundo verso da Bíblia, onde, como nós falamos aqui, né? Gênesis, tal. Desde a criação do mundo ele já estava. Deus único da Trindade divina, Ele é infinito, perfeito e santo, possuindo todas as qualidades e atributos divinos
em posse de sua pessoa, sendo distinto do Pai e do Filho, em uma essência única, que é o Deus da Escritura. Irmão, se nós olharmos aqui, o Espírito Santo de Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Não é porque ele é a terceira pessoa da Trindade que ele é inferior ao Pai, inferior ao Filho, não. O Espírito Santo de Deus, ele é Deus. Nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus, ele é Deus. Né? São Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas, mas porém com os mesmos atributos divinos, santos. Jesus disse assim, ó: eis que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei outro que Consolador, que ficará convosco até a consumação do século. Jesus, ele foi para o Pai, mas só que ele não nos deixou órfãos. Ele enviou quem? O Consolador. Quem? A pessoa do Espírito Santo. Essa pessoa que nos convence, essa pessoa que nos regenera, essa pessoa que nos selou. Ele não fala: vós já estáis selados para o grande dia da redenção. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida, a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida é nos convencer. Ele convenceu. É a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Por isso que muitas das vezes a gente, em algum momento da nossa vida, é tão bom ser crente em Jesus, que a gente quer pegar o cristianismo assim e enfiar dentro da pessoa. Rapaz, tu tem que ser crente, você tem que sair dessa vida aí. Pelo amor de Deus, Jesus transforma. Nós tem que enfiar a goela abaixo. Fala, não, a pessoa tem que aceitar Jesus. Rapaz, é tão bom servir esse Deus, é tão bom ser crente em Jesus. Se a humanidade soubesse o que tem preparado para eles na eternidade, se eles aceitarem Jesus, as igrejas estariam lotadas, irmão. Eles não fazem menção. Mas só que o que a gente tem que fazer? Nós temos que pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho e deixar que o Espírito Santo de Deus convença. Irmão, quando você estiver pregando a palavra de Deus, fique em paz. A palavra já foi plantada. Pregou? Deixa lá que o Espírito Santo de Deus ele vai agir. Né? Quantas vezes no nosso ministério nós estávamos ali, nós já vimos acontecer, aí o pastor prega aquela palavra abençoada de Deus, né? Aí fala: irmão, quem aqui quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida, né? Aí vem alguns irmãos aqui para frente correndo, aceita Jesus como Salvador da sua vida. Aí tem um obreiro lá na porta lá, aí ele pega e conhece um rapazinho assim, sabe que ele, de repente, ele até convidou o rapaz por algum momento assim, fica meio constrangido para vir na frente, não vem. Aí o irmão vai lá: não, rapaz, vai lá, Jesus tem uma hora na sua vida. Vai lá no ouvido dele, começa a falar. Não, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus tocar no coração dele, você pode ter certeza que ele vai vir correndo aqui, que ele não, se tiver gente na frente, ele vai passar por cima, ele vai cair de joelho aqui, ele vai aceitar Jesus como Salvador da vida dele. A palavra de Deus já foi pregada, já foi ministrada. Glória a Deus. É verdade. Né? Então quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, irmão. Jesus te chamou para ser um pregador da palavra do Evangelho. Salvação. O caminho de volta para casa. Aleluia. Jesus nos chamou. Deixa que quem faz a obra na vida é o Espírito Santo de Deus. Essa pessoa, né, santo, divino, que ele está aqui nesta noite. Que ele está na vida de cada um. Porque o Espírito Santo de Deus também, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele tem o mesmo atributo. Onisciente, que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotente, que ele tem todo o poder. Onisciente, que ele lê todas as mentes. Ele sabe tudo o que nós estamos pensando, queremos e precisando. Ele sabe, irmão. Não precisa eu chegar e contar meus problemas para o Celso, não. Tem coisas que a gente tem sim que desabafar, sim, refazer na história. Tem coisas que a gente tem que conversar, irmão, assim, mas tem coisas que está dentro do nosso íntimo, que nós temos que falar só com Deus. Deus conhece, o Espírito Santo de Deus conhece, e no momento certo ele vai usar alguém para te abençoar, no momento certo ele vai usar alguém para falar aquilo que você está precisando ouvir. O Espírito Santo de Deus, ele é onisciente. Amém? Amém.
A personalidade do Espírito Santo. Eu queria aí, primeiramente, que vocês abrissem aí em 2 Coríntios 3,17. Hoje nós vamos ver o Deus único da Trindade divina, infinito, perfeito e santo, possuindo todas as qualidades e atributos divinos em posse de sua pessoa, sendo distinto do Pai e do Filho, uma essência única que é o Deus da Escritura, né? Então, olha aí, 2 Coríntios para mim aí, 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor? A liberdade, irmão. A liberdade. Quando você está ouvindo o Espírito Santo de Deus, tá? Então você tem liberdade para falar, tem liberdade para cantar, tem liberdade para adorar, irmão. Aonde o Espírito Santo de Deus está, tem que ter liberdade, irmão. Glória a Deus. Tem que ter, irmão, salvação. Irmão, nós só precisamos fazer a nossa parte. Só a nossa parte. Eu sempre costumo dizer, irmãos, nós não conhecemos o Evangelho, não conhecemos a palavra de Deus em vão. Se um dia você ouviu a palavra, se você pegar lá a parábola do semeador, uma caiu entre espinhos, outra caiu entre pedregais, a outra caiu no meio do caminho, né? Que caiu no meio do caminho, veio as aves lá e comeu. A outra que caiu entre espinhos, veio os problemas da vida, sufocou o Evangelho que estava nela, não acreditou mais nada, que ela veio para o Evangelho achando que tudo é uma maravilha, vem que eu vou te dar uma casa na praia, vem que eu vou te dar uma Ferrari, vem que eu vou te dar uma... Não. O Evangelho, irmãos, Jesus disse, né? Jesus disse, vim buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas o serão acrescentadas. Glória a Deus. Ele fala que ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência, irmão. Nós temos que crer no tamanho desse Deus maravilhoso que nós servimos, amém? Glória a Deus. A personalidade do Espírito Santo. Além da divindade do Espírito Santo, é importante também notarmos sua personalidade, Sua personalidade. Se ele tem personalidade, então ele é uma pessoa, irmão. Ele tem sentimento. E quando falamos na personalidade do Espírito Santo, dizemos que ele desempenha as mesmas funções de um indivíduo. Possui, olha, o que o Espírito Santo de Deus possui: intelecto, emoção, vontade. Isso já é suficiente para provar a sua personalidade, pois essas qualidades, se essas qualidades fossem apenas figuras de linguagem, como dizer alguns, então nós, seres humanos, seríamos irreais. Não estamos lidando aqui com uma força impessoal. Não estamos lidando, irmão, com uma força impessoal. Agora aqui, nós vamos ver aqui, mas em João 16, eu queria que os irmãos abrissem aí em João 16, 13 e 14. João 16, 13 e 14. Pode ler, pastor? Pode. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e há de anunciar a vós. Tá vendo? Mas em João 16, a descrição que Jesus faz do ministério do Espírito Santo usa um pronome masculino, onde se esperaria um pronome neutro. O único antecedente possível
do contexto imediato é o Espírito da verdade. Ó, ele fala que enviará o Espírito da verdade, né? O Espírito da verdade. Ou João cometeu um erro gramatical nesse ponto, ou registrar o discurso de Jesus. Ao registrar o discurso de Jesus, o fato impossível, já que não encontramos erro semelhante em nenhuma outra parte do seu evangelho, ou ele resolveu deliberadamente usar o masculino para nos transmitir o fato de Jesus estar referindo a uma pessoa, não a uma coisa. Tá vendo? Jesus usou esse fato não para referir a uma coisa, mas sim uma pessoa. Se nós pegarmos aqui, irmãos, o Espírito Santo é também ligado ao Pai e ao Filho. Em várias ocasiões do ministério de Jesus, como eu estava dizendo no começo ali, o Espírito Santo é também ligado ao Pai e ao Filho. Em várias ocasiões do ministério de Jesus, uma das ocorrências é o batismo de Jesus. Aonde nós vemos aqui, irmãos, no Evangelho de Mateus 3, 16 e 17, onde nós vemos aqui, nós vamos ver aqui, nós vamos conseguir entender ali, que vai estar as três pessoas. Vai estar as três pessoas ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vai estar ali. Você vai ouvir, lê aí para mim. Descendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que ele abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Continua. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, que me comprar. Deus, continua. Mas aí acabou. Acabou? Ó, e ouviu uma voz, e ó, o Espírito Santo também ligado ao Pai e ao Filho, em várias ocasiões do ministério de Jesus. Uma das ocorrências é o batismo de Jesus, em que todos os três pessoas da Trindade estiveram presentes. Se nós pegarmos aí, lê de novo para mim, Márcia. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se dizendo: eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, que me compraste. Ó, viu uma voz do céu e veio uma pomba que representava o Espírito Santo, a voz, Deus. O pombo que representava o Espírito Santo de Deus e o Filho descendo sobre as águas. Uma das ocasiões onde a Trindade estavam juntos ali. Todos os três. Mas quem é que estava presente ali? O Espírito Santo. Quem apareceu? O Espírito Santo de Deus que estava ali. Então, irmão, na nossa vida nós temos que entender que em todos os momentos da nossa vida quem está conosco é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Nós podemos orar ao Espírito Santo de Deus, podemos orar ao Espírito Santo de Deus. Nós podemos pedir ao Espírito Santo de Deus, podemos pedir ao Espírito Santo de Deus. Podemos, irmãos. Nós podemos adorar a Ele, podemos adorar a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Ó, a terceira indicação da personalidade do Espírito Santo possui características pessoais, inteligência e vontade e as emoções, tradicionalmente entendidas como os elementos fundamentais que formam uma pessoa. Olha só, que formam uma pessoa, irmão. Ó, inteligência. Ao acontecimento do Espírito Santo, citamos inteligência. Ao conhecimento do Espírito Santo, citamos aqui João 14, 26, em que Jesus promete o Espírito. O Espírito. Ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito.
Ele vos fará lembrar. O Espírito Santo. Abre aí, pode ler aí, irmãos, para nós aí. João 14, 26. O Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ó, tá vendo? O Espírito Santo de Deus vos fará lembrar, irmão. Então, muitas das vezes a gente ficamos tímidos, muitas das vezes nós ficamos com medo, muitas das vezes nós ficamos inseguros, mas o Espírito Santo de Deus nos faz lá lembrar, nos ensinará, mas Ele nos fará lembrar o quê? Aquilo que nós estudamos, aquilo que nós procuramos nos dedicar. Como que nós vamos falar algo que nós não oramos e não pedimos ao Espírito Santo de Deus que nos capacite, que nos ensine, que nos faça lembrar? Então, irmãos, para você ver como que o Espírito Santo de Deus ele é uma pessoa, ele não é uma fonte de energia, ele não é um ser, um espírito que vem e toca em você e faz você sentir algo diferente. Não, o Espírito Santo de Deus ele é uma pessoa, irmão. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus ele mora aí dentro de você. O Espírito Santo de Deus ele está dentro de você. Aleluia. Amém? Vocês estão conseguindo me entender? Amém. Ó, vontade. O Espírito Santo de Deus ele tem vontade. Abre aí para mim 1 Coríntios 12, 11. Pode ler? Pode. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Tá vendo? Ele reparte a cada um como quer. Glória a Deus. Né? A um é dado o dom da palavra da ciência, o outro é dado o dom da palavra, o outro é dado o dom de revelação, o outro é dado o dom de discernimento de espírito. Para você ver, então o Espírito Santo de Deus, ele reparte a cada um conforme, então ele tem, né, irmãos? Aqui é que nem eu falei para os irmãos, então ele tem vontade. Glória a Deus. E a vontade do Espírito Santo de Deus é essa, é de nos capacitar, de nos orientar, de nos fazer lembrar, né? Ele até impede o Espírito Santo de Deus que nós vá a determinados lugares. Ele nos impede. E quando nós damos ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, nós retrocedemos e voltamos para trás. Amém? Vontade, ele tem emoção. Vê aí para mim, Efésios 4:30. Mas quem fala lá, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, né? Isso não é. Quem pode ler para mim? Pode ler. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foi selado para o dia da redenção. Tá vendo, irmãos? A gente pode entristecer uma força magnética ou um ser. Tem como a gente entristecer essas lâmpadas? O Espírito Santo de Deus, ele se entristece, porque ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa com a divindade de Deus, do Filho. Então ele fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. E de que maneira nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? De que forma nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? Não sendo obediente à palavra de Deus. Fazendo ao contrário de tudo aquilo que nós aprendemos. Tem tantas pessoas entristecendo o Espírito Santo de Deus e eles não sabem que eles estão entristecendo o Espírito Santo de Deus. Porque eles não sabem que o Espírito Santo de Deus ele é uma pessoa.
E a segunda coisa que não tem salvação. Nós vamos chegar nessa parte aí. Sobre a blasfêmia sobre o Espírito Santo de Deus. Você sabe como a única maneira que nós podemos blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é você atribuir as coisas santas aos demônios. Essa é a forma de você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. É você pegar as coisas santas de Deus, o Espírito Santo de Deus, e atribuir aos demônios. Isso é uma blasfêmia que não tem salvação. Nós vamos ver. Aqui na Bíblia fala. Emoção. Falamos agora, né? É emoção, ele tem sentimento, né? Aqui, ó, que o irmão Salvador falou. É possível mentir ao Espírito Santo, como fizeram Ananias e Safira? Abre aí para nós aí. Atos 5, 3 e 4. É possível mentir ao Espírito Santo de Deus? Nós podemos mentir a um ser, a uma lâmpada, a uma fonte de energia? Não, irmão, não podemos, né? É possível mentir ao Espírito Santo, como fizeram Ananias e Safira? Paulo fala do pecado de entristecer o Espírito Santo, Efésios 4:30, e apagar o Espírito Santo. Nós podemos apagar o Espírito Santo da nossa vida. Eu quero que alguém abra em Atos 5, 3 e 4, e outro já vai abrindo em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:19. E disse então Pedro a Ananias: por que enchesse Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e tivesse a parte do preço da herdade? E guardando não fica para a ti, e vendia, e não estava em teu poder, porque formasse esse desígnio em teu coração, e não mentisse aos homens, mas a Deus. Está vendo? E não mentisse, ó. Aqui ele fala, né? Ele fala primeiro do Espírito Santo, né? Não é isso, Salvador, né? Sim. Aí depois ele fala a Deus, né? Ele mentiu ao Espírito Santo e mentiu a Deus. Ele foi lá, viu lá um dos homens lá, vendeu a sua propriedade, foram lá, levaram, e aquilo causou um certo ciúmes no coração, né, dele lá. Ele vai lá, vende a propriedade também, vai lá, de vez de levar o que era certo, o que era correto, ele foi lá e não colocou o que era certo. Aí ele foi lá, né? Aí o Espírito Santo de Deus cheio de falar por quê, né? Deixou, né? O inimigo causar isso no seu coração, porque você não mentisse ao homem, mas você mentiu ao Espírito Santo e a Deus. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A esposa dele podia até ter se salvado, mas só que ela morreu também, porque ela concordou com ele, né? Eita, Deus tremendo, né? Então aqui nós vemos, então não podemos mentir ao Espírito Santo de Deus, irmãos. Para você ver, nós não podemos mentir ao Espírito Santo de Deus. Eu falei aqui 1 Tessalonicenses, né? 5:19. Alguém abriu aí? Não instigais o Espírito. Não instigais o Espírito, né? São algumas recomendações, entre elas, não instigais o Espírito. Amém. Abre aí para mim também aí, Atos 7:51. Nós vamos chegar aqui no... Homens obstinados, incircuncisos de coração. Atos 7:51? Homens obstinados, incircuncisos de coração e ouviram. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Está vendo? Aqui eles estavam resistindo ao Espírito Santo de Deus. Eles não queriam, né? Eles não queriam receber o Espírito Santo de Deus, né? Embora seja possível resistir a uma mera força, não
Não é possível mentir ou entristecer a algo que seja impessoal. E depois, de modo mais notável, há o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Abre aí Mateus 12:31 para mim. Mateus 12:31 e outro abre em Marcos 3:29. Evangelho de Mateus. Nunca fala um livro, irmão. Sempre quando vocês forem ler, vocês falam, eu quero ler aqui no livro de Mateus. Nunca fala. É Evangelho segundo escreveu Mateus. Livros são salmos. Chegou em Mateus, Marcos, Lucas e João, são evangelhos. Nós vivemos o evangelho. Depois começa Atos dos Apóstolos, aí nós vamos abrir na epístola de Atos, nós vamos abrir no livro de Atos dos Apóstolos, depois de Atos dos Apóstolos, epístola aos Efésios, epístolas aos Romanos, epístolas aos Coríntios, não cartas de Paulo escritas aos Coríntios, nunca fala, olha, eu quero ler aqui. E Salmo também, quando você for ler em Salmos, você nunca fala, eu quero ler em Salmo verso tal, não, eu quero ler no Salmo de número tal, porque Salmo ele é um livro, né? Ele é um livro, então eu quero ler aqui em Salmo de número tal. Aí você vai ler lá em Salmo de número tal. Se você for ler dos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, você fala, eu quero ler aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, no Evangelho segundo escreveu Marcos, no Evangelho segundo escreveu João, no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho, nunca fala livro, eu quero ler aqui no livro de Mateus, não, irmão, Evangelho de Mateus, tá bem? A gente vai, né? Marcos é qual? Marcos 12:31. Aliás, Mateus 12:31 e Marcos, obrigado, irmã. Marcos 3:29. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o homem, seria perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século nem no futuro. Olha o perigo, tá vendo? Então, blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, entende? É você atribuir as coisas santas aos demônios, irmão. É assim, ó. Poxa vida, Deus usa o irmão aqui maravilhosamente. Deus toma o irmão, usa o irmão. Aí você sai lá fora e fala, que é isso, irmão? Aquela língua lá, o negócio lá não é Deus não, aquilo ali é do demônio, aquilo ali não sei o que. Irmão, se for Deus usando, você está blasfemando com a discussão de Deus. Eu congregava numa igreja lá, irmãos, misericórdia, aquela igreja lá, os irmãos fazem esse negócio, aquilo ali, aquelas coisas ali, não é de Deus não, aquilo ali é tudo demônio, aquelas coisas ali. Irmão, vigia, irmãos, vigia. Eu sempre costumo dizer, a prudência, ela mora junto com a dona sabedoria. Você quer achar a sabedoria, procura onde está a prudência. Quer achar a prudência, procura a sabedoria. Está os dois juntos. Então seja sábio, irmãos. Né? Vamos fazer só o que a Bíblia nos ensina. Né? E o Marcos. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Amém? Então, né? Atributos pessoais do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo toma parte em ações e ministérios morais que só podem ser excedidos por uma pessoa. Ensina. Abre aí para mim, João 14:26. Nós lemos, vamos ler, né? De novo, né? Aqui. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, tá vendo? Que o Pai enviará, Jesus foi, irmãos. Jesus foi para a eternidade, está à destra do Pai. Quem está aqui agora é o Espírito Santo, o Consolador, o amigo. É Ele que está aqui. É Ele que transforma, é Ele que ensina. Ele que leva nossas orações mal feitas, né? E corrige elas e leva diante do trono do Pai. É o Espírito Santo de Deus.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. Guia. Ele é o nosso guia. Lê aí para mim Romanos 8,14. Olha o que você é em Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Intercede. Lê aí para mim Romanos, está em Romanos, continua aí 8,26. Ele intercede por nós. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha só, irmão, que coisa linda. O Espírito Santo de Deus intercede por nós. Muitas vezes nós não achamos como nós não sabemos como pedir, né? Pedimos muitas das vezes de maneiras erradas. O Espírito Santo de Deus, ele pega, né? Aqui, fala direitinho, irmãos, que ele pega a nossa petição, leva lá no trono da graça e fala: Pai, é isso que ele está pedindo, é que ele não sabe pedir, ele pediu mal, ele falou mal, mas Pai, o que ele está precisando é isso daqui, Pai. Glória a Deus. Né? Ele intercede por nós diante do Pai, irmão. Olha que coisa mais linda, né? Intercede. Olha, ele também renova. Ele também nos renova, irmão. Abre aí para nós aí, Tito 3,5. Ele renova as mãos e vontade. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, que nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha, tá vendo? Não em virtude de obras de justiça que em nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, irmão. Tá vendo? Ele é o que eu estava falando, a primeira coisa que ele faz na nossa vida, quando nós aceitamos, é nos convencer. Depois que ele nos convence, ele nos selou. Nós pegamos antigamente, quando não tinha esse negócio de internet, WhatsApp, você hoje tem rede social muito forte, você tinha que escrever uma carta, né? A minha esposa que veio do norte, quando eu comecei a namorar ela escrevia muita carta para a mãe dela. E eu que tinha que muitas das vezes levar lá no correio, mas só que eu tinha que passar lá e fazer o que na carta? Eu tinha que selar a carta. Porque se eu não selasse a carta não tinha o endereço. Aliás, ela até tinha endereço, mas só que ela não chegava lá. Ela não tinha um destinatário, um dono. Então, a partir do momento que a carta era selada, eu já sabia que tinha um dono. A mesma coisa é na nossa vida, quando nós aceitamos a Jesus, Ele nos convence. Se aceitou a Jesus, a partir daquele momento, você foi selado. A segunda parte que Ele faz é te selar. Ah, irmão, mas eu não falo em línguas, eu não tenho dom de revelação. Ah, será que eu sou batizado com o Espírito Santo? No momento em que você aceitou Jesus como Salvador da sua vida, você já foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Porque foi Ele que te convenceu. Aí a segunda coisa que Ele fez, te selou. Você não tinha um dono. Agora você tem um dono. O Pai. Aí depois o que Ele faz? Muitos conseguem, irmãos, largar os seus vícios do mundo instantaneamente. Muitos conseguem. Mas eu tenho até medo desses que aceitam a Jesus como Salvador da sua vida,